Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Edson Belo de Oliveira Júnior. Ele é advogado e tradutor de jogos eletrônicos de RPG, mais conhecido na internet como Nasher. Ele é pai do Bernardo e da Flávia e é casado com a Janaína. Ele também tem um canal no YouTube, @MundoNasher, onde apresenta gameplays das suas traduções, tutoriais e informações sobre RPG. Ele já traduziu os jogos Dragon Age Origins, Baldur's Gate Enhanced Edition, Icewind Dale Enhanced Edition e Divinity Original Sin 2. Esses três últimos se tornaram traduções oficiais. E a desenvolvedora do Divinity 2 até já fez um vídeo anunciando a oficialização, que você pode olhar lá no Twitter se você quiser. Olá, Edson, tudo bem? Tudo bem. Edson, explica pra gente aqui, você é advogado, você ainda pratica advocacia? Pratico advocacia. Na verdade, a advocacia ainda é o meu ganha-pão hoje, né? Eu comecei traduzindo, né, de adolescente, mas aí eu fiz a faculdade de Direito, atuo até hoje, né, na advocacia, e é ela que hoje ainda, né, me paga as contas. A tradução, ela é mais aí à parte, né, no tempo livre. Desde quando você está no mundo dos games? Desde criança, né, meu pai comprava os videogames, né, pra gente jogar, eu e meu irmão. Então, assim, a gente sempre jogou videogame, né, sempre curtiu muito esse lance de games. Essa evolução, né, minha no mundo dos games, chegou até um momento em que eu tinha que fazer uma escolha ali, né, porque assim, eu dividia entre jogar em consoles, naquela época você tinha lá o Nintendo 64, o Xbox, né, começou a vir o Xbox, os PlayStation. Então, assim, eu dividia esse tempo, né, entre os consoles e aí entre o PC, porque jogar em PC também sempre foi uma paixão muito grande minha, né? Parei de jogar consoles e foquei no PC, e foi por focar em PC que eu descobri essa paixão por traduções. Quando você vai traduzir um jogo, né, você não consegue fazer isso nos consoles, porque os consoles você não consegue mexer nos arquivos deles. Você baixa, né, o jogo, ele está fechado ali dentro do aparelho e você não tem acesso aos arquivos, né? Quando no PC, né, pelo contrário, você consegue visualizar todos os arquivos desses jogos que você instala. Se eu tenho acesso a esses arquivos, eu eventualmente consigo acesso aos arquivos de texto desses jogos. Então, se eu consigo abrir esses arquivos, eu consigo mexer em quase todas as linhas de texto desses jogos. Então, foi aí que eu comecei a ver que eu era apaixonado por esse tipo de coisa, né? A traduzir jogos e jogos de RPG, né? Que contém aí muitos textos. Jogos de computador e os jogos de RPG, eles são diferentes? São parecidos? De um você migra para outro? Como é que é isso? RPG é um gênero desses jogos. Então você tem RPGs, você tem jogos de ação, você tem jogos de esporte, você tem jogos de simulação. O RPG é um gênero desses jogos. E RPG são jogos normalmente que envolvem muita leitura, muito texto, criação de personagens elaborada. Você interpreta um personagem ou vários personagens dentro desse jogo. Ao contrário de um jogo de corrida, por exemplo, onde você está ali, né, dirigindo o veículo, um jogo de RPG normalmente ele te apresenta situações onde você tem escolhas, e as escolhas que você faz dita a história, dita o rumo da história, o rumo de um personagem, o rumo de alguma coisa dentro ali desse contexto. O que eu faço é traduzir jogos dessa linha, desse gênero de RPGs. Esses jogos, o Baldur's Gate, Dragon Age Origins, eles são jogos bem antigos, esse Icewind Dale também. Tanto o Baldur's Gate Enhanced Edition quanto o Icewind Dale Enhanced Edition, eles são versões melhoradas deles mesmos. Eles são jogos antigos, né? A primeira versão deles lançada foi lá em 98, 99, e aí veio uma empresa chamada Beamdog que pegou esses jogos e fez uma versão melhorada deles. E ambos foram lançados aí, respectivamente, se não me engano, em 2012 e 2014. Você é tradutor desses games. Você trabalha para essa companhia, que é a desenvolvedora dos jogos, ou você faz trabalho freelance? Você recebeu o convite para fazer essas traduções?
Algumas dessas traduções, na verdade, a maioria delas foi oficial. Por exemplo, com o Baldur's Gate e com o Icewind Dale, eu tenho um contrato com as empresas. Então, assim, eu não fiz e depois elas se tornaram oficiais por outros meios. Então, na verdade, eu tinha um contrato com essas empresas. Já o Divinity Original Sin 2, que foi o último que eu traduzi, esse foi por hobby. Eu comecei a traduzir sem que um dia fosse se tornar oficial, igual o Dragon Age Origins. Também foi uma tradução por hobby. O Divinity 2 eu fiz a tradução e aí eu apresentei essa tradução lá no meu canal, né, o Mundo Nasher, e o pessoal assim ficou muito interessado nela, se interessou bastante e tal. E aí eu aqui tive a ideia, né, de falar, bom, o pessoal tá gostando, né, o pessoal quer muito essa tradução. É uma tradução que eu consigo lançar para PC, mas eu não consigo lançar para quem tem o jogo nos consoles, né, porque como eu te disse, não tenho como acessar os arquivos. Então eu pensei, bom, deixa eu entrar em contato com a Larian Studios e ver se rola alguma coisa, né? Se eles ficam interessados, se eles... Enfim. E aí eu entrei em contato e deu certo. Eles responderam, né, meu e-mail, se interessaram pela tradução e isso chegou lá no CEO deles e deu muito certo, né? Tanto que eles pegaram a tradução, testaram, né? Fizeram os testes internos deles e aprovaram. Ficou perfeita, tal. Vamos lançar oficial? Vamos. E aí deu tudo certo. E eles fizeram esse vídeo, né? Agradecendo o meu trabalho em cima dela e vai ser lançada aí tanto para PC quanto para consoles. Vai se tornar um desejo realizado aí de todos os gamers que curtem, né, o Divinity 2. E como você fez para traduzir? Você estudou muito? Você já sabia inglês antes? Como é que você conseguiu traduzir tantas coisas? Porque não devem ser poucas palavras. O Divinity 2, em particular, ele tem aí mais de 1,5 milhão de palavras, né? Em sentido comparativo, por exemplo, todos os livros do Harry Potter, ele tem mais de 1.700.000 palavras. Então, é quase traduzir todos os livros da saga Harry Potter que existe. Então, não foi fácil, foi um trabalho bem cansativo, assim. Principalmente também porque eu não tinha muito tempo. É claro que a gente está vivendo momentos atípicos, né? De pandemia. Então, ficar em casa, né, facilitou um pouco essa questão, porque eu tinha acesso mais rapidamente ao arquivo, eu tinha mais tempo nas horas vagas, eu conseguia mexer no arquivo, enfim. O meu inglês, ele vem basicamente de jogos. É claro que eu fiz cursos ao longo da vida, né, de inglês, mas, assim, por jogar muito desde criança, eu consegui aprender mais facilmente inglês. Fazendo os cursos ali, eu consegui colocar minha gramática em ordem, e aí, com 16 anos, eu traduzi o meu primeiro jogo, que foi o Baldur's Gate Clássico. A partir daí, eu não fiz curso de tradução, eu não tenho curso de linguística, de letras. Tudo que eu sei hoje é, obviamente, do que eu aprendi desde criança. E como eu sou advogado, isso também facilita no português, né? Porque a gente precisa escrever tudo certinho, legal, né? Tudo bem escrito. Então, isso me ajudou bastante também na questão do português. O mundo dos games, ele tem um inglês específico? Tem palavras, expressões muito específicas? Aí depende muito do jogo. Os jogos de RPG normalmente, né, principalmente os jogos de RPG que tem uma ambientação mais medieval, mais antiga, normalmente eles usam um inglês assim mais rebuscado, né, um inglês mais de época. E isso também dificulta muito o acesso aos jogadores desse gênero, né? Porque você vê muito mais jogadores, por exemplo, de jogos de esporte, jogos de ação. Por quê? Porque não tem muito texto, você consegue pegar rapidamente as mecânicas desses jogos, enquanto que no RPG você precisa ler, né? Você precisa, assim, ler muito. Normalmente eles são carregados de texto, carregados de opções. Então, se você não consegue entender as opções, você não sabe o que você está fazendo no mundo ali, né? O que você está escolhendo para o seu personagem. Então, assim, realmente, os RPGs, esses mais clássicos, esses de ambientação mais clássicas, além do inglês carregado, né? Eles têm um inglês normalmente mais rebuscado. Isso só atrapalha ainda mais para quem não tem tanta aptidão na língua inglesa. Então, é por isso que esse é um gênero que fica um pouco deslocado aqui no Brasil, porque muitas vezes esses jogos não são traduzidos, né? Eles não chegam ao mercado brasileiro já traduzidos. E aí precisa desse pessoal, não só eu, mas tem outros aí que traduzem também por hobby, né? Precisa desse pessoal para vir e tentar aí ajudar a comunidade gamer desse gênero, né? A tradução de jogos também, se você não tem a desenvolvedora por trás te ajudando e te dando
contextos, é muito difícil. Por quê? Porque não basta você saber inglês e português. Normalmente, os arquivos que chegam para a gente traduzir, eles estão completamente fora de contexto. Para você ter uma ideia, o Divinity 2, por exemplo, ele tem 93 mil linhas de texto. Ou seja, são 1.500.000 palavras jogadas num arquivo com 93 mil linhas de texto. Ou seja, cada linha de texto pode ser uma coisa. Então, por exemplo, uma linha de texto pode ser um simples hi. A outra linha de texto em seguida pode ser, por exemplo, shield, que é escudo. A outra linha pode ser uma resposta de um personagem. E você não tem o contexto, é tudo embaralhado. Então você não sabe se a pessoa que está falando é homem ou mulher. Você não sabe se essa pessoa que está falando é um monstro, é um vilão, é um herói. Você não sabe se essa linha de diálogo é uma descrição de um texto ou se é alguém falando a descrição de um item ou se é alguém falando a descrição desse item. Você não tem contexto nenhum. Então, se você não tem a desenvolvedora por trás te dizendo, olha, essa linha quem fala é isso, essa linha significa isso, essa linha é essa coisa, você traduzir um jogo de 93 mil linhas no escuro, porque foi isso que eu fiz. Eu não tinha Larian Studios atrás de mim falando o que era cada linha de texto. Eu tive que traduzir tudo e depois jogar muitas vezes o jogo traduzido para ver se eu tinha traduzido o contexto certo daquela linha. Então foi um trabalho, pensa num trabalho de tradução grande já, porque são 93 mil linhas, e aí você piora esse trabalho porque você não sabe se o que você está traduzindo tem um contexto. Então esse foi o meu trabalho de traduzir o Divinity 2. Você tocou num ponto interessante, fugindo um pouco dos games, mas sobre o aspecto tradução. Porque as pessoas, em geral, elas acham que porque uma pessoa sabe falar inglês ou sabe ler inglês, ela tem a obrigação de saber tudo. E você falou bem uma coisa, o contexto, a situação. Então, nem sempre aquela frase, naquele contexto, é a mesma coisa. Exatamente. O inglês, ele tem muitas expressões idiomáticas. Quando você pega uma expressão idiomática na sua frente, mas você não tem o contexto, porque nem sempre aquilo pode ser uma expressão idiomática. Às vezes pode ser literalmente o que o texto está falando em inglês ali. Quando a gente não tem o contexto, fica muito difícil. Então, jogando o jogo depois várias vezes, eu tive que revisitar algumas linhas de tradução, porque não era só traduzir, literalmente. Isso você nunca deve fazer numa tradução, mas tinha coisas ali que eu não tinha a menor noção qual era o contexto daquilo. Né? Então, traduzir realmente não é traduzir um por um, não é uma tradução exata. Você primeiro precisa saber qual é o contexto daquela linha, por mais inocente que a linha em inglês possa parecer, traduzindo assim literalmente. Então, você acaba se aprimorando no seu inglês ao traduzir e ao jogar. Exatamente, né? Você faz as duas coisas ali que eu gosto muito, né? Que é jogar e traduzir. A maior parte do inglês hoje eu dou graças aí aos jogos, né? Porque eu cresci nisso. Você desenvolve muito essa noção, não só de línguas, mas de estratégia mental, de lógica, né? Você trabalha muita coisa nos games. Então a gente tem que olhar sim para o lado positivo dos games, né? Eu já joguei uma vez RPG de mesa, mais como curiosidade. Eu não dei continuação, porque eu ficava com sono. Eu ficava com sono, porque tinha que esperar a história desenrolar. O que me fez jogar a primeira vez RPG foi escutar as pessoas jogando. Elas jogavam e elas ali parecia que elas estavam tendo um papo de filosofia. E elas pensavam, e elas analisavam, e elas dialogavam, trabalhavam em conjunto. E aquilo me atraiu só de escutar. Eu falei, eu preciso pelo menos experimentar. Se for me atrair, eu continuo. Se não for, eu saio. Mas eu preciso conhecer. Para mim, era um pouco parado, eu ficava com sono. Mas foi interessante esse jogo em RPG. Valeu a pena. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje com Edson Belo de Oliveira Júnior, advogado e tradutor de jogos eletrônicos de RPG. Você tem curiosidade de conhecer a sede dos desenvolvedores de videogame? Com certeza. Se um dia me convidassem, eu ia assim, ó, de olho fechado. Com certeza. Deve ser um mundo, assim, fantástico, sabe? Você entrar numa empresa de jogos, né, de RPG, por exemplo, e você vê estátuas, por exemplo, dos seus personagens que você joga ali no jogo eletrônico, sabe? Porque esse pessoal normalmente tem estátuas, né, na sede da empresa, tem posters, enfim, tem uma infinidade ali de coisas que eles certamente devem expor ali, né, para o pessoal, para os funcionários, enfim, deve ser fantástico. Quando você está jogando, você entra no espírito mesmo, você se sente dentro do jogo? Eu costumo fazer isso mais quando eu jogava RPG de mesa, né? Porque ali a gente está interpretando um
um papel, né, alguém ali, onde eu tenho mais controle da situação. Por quê? Porque tudo que o personagem faz sou eu que dito, assim, literalmente. Num jogo de RPG eletrônico, desses que eu faço tradução, por exemplo, você até pode ali tentar se fantasiar daquele personagem. É que no fim das contas, um RPG eletrônico, ele nada mais é do que um jogo de ilusões. Por quê? Porque por mais que um desenvolvedor coloque opções para o jogador escolher e ditar o rumo daquele evento, daquele momento, ele é um número limitado. Você vai sempre escolher aquelas linhas de texto, sempre. Por mais que você hoje escolha a linha 1 e amanhã você escolha a linha 2, se você voltar no terceiro dia, a linha 1 e 2 vai estar lá, sempre. Então você sabe o que vai acontecer se você jogar esse jogo várias vezes. Então você não tem tanto controle sobre o seu personagem. Você está dentro de uma ilusão controlada pelo desenvolvedor. Já num RPG de mesa, você consegue fazer mais o que você quer mesmo, porque é você controlando o seu personagem ali, né? Você. No RPG eletrônico, você tem uma limitação dada pelo desenvolvedor. Então eu costumo mais interpretar mesmo quando jogo RPG de mesa do que os eletrônicos. Os livros que são do RPG, que tem vários livros de RPG, acho que a maioria é tudo em inglês, ou tem algum em português? Assim, existe uma gama, assim, de livros em português. Tá? Alguns ainda continuam em inglês, mas, por exemplo, tem o Dungeons and Dragons, da 5ª edição, que é o mais recente desse sistema de jogo, ele tá chegando em português pra gente. No país existe uma boa gama aí desses livros, né, RPGs de mesa em português. E eles oferecem bastante opção para você seguir o jogo. A partir dali, você pode desenvolver a sua própria história? Pode, isso. Nos RPGs de mesa, você tem os livros básicos que ditam as regras, né? Porque, assim, o mestre desses jogos, né? Normalmente, eles criam as regras que ele quer, né? Que ele quiser. O livro é um norte para ele ter uma base. Então, é muito interessante você ter os livros para ter uma base, né? Uma boa base. Mas, assim, eles não são essenciais, assim, para você conseguir fazer um jogo de RPG, né? Você é advogado, você disse que é o seu ganha-pão. Você sonha em ser um tradutor e que isso possa ser o seu ganha-pão? Ou você realmente prefere continuar na linha de hobby? Sim, muita coisa aconteceu nos últimos dias, principalmente essa questão aí da Larian. De repente eu saí da minha cidadezinha e fui parar no mundo, né, num vídeo feito por eles, que aliás eu devo muito a eles, eu agradeço demais eles são muito, muito amáveis assim comigo. Então eu devo tudo a eles. Então assim, muita coisa aconteceu ultimamente. Se um dia a tradução virar o meu ganha-pão, com certeza eu sigo esse rumo aí, eu abraço essa profissão. Muitos jogadores, eu já conversei com alguns, muitos jogadores, eles dizem que eles não gostariam de viver dos jogos que eles jogam, porque isso perderia a graça. Você concorda com essa afirmação? É assim, eu vou falar de mim. Eu adoro traduzir. Eu adoro traduzir jogos de RPG, que é o meu foco. Obviamente, se eu virar um tradutor profissional de alguma empresa, eu não vou traduzir só jogos de RPG. Eu vou traduzir o que vier na minha mão para traduzir, certo? E aí eu vou ter que pesquisar termos, sei lá, de veículos, termos de futebol americano, não sei. O que vier na mão eu vou ter que pesquisar, aprender e traduzir. Eu parto da premissa que traduzir é uma paixão minha. Não é porque eu não estou traduzindo, por exemplo, RPGs, que é o meu foco, que eu vou, sei lá, passar. Pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito que vai ser uma coisa dolorosa para mim. Eu estou à disposição, seja da Larian, seja da Bindog, seja de qualquer empresa aí, de trabalhar para eles, de traduzir o que tiver para traduzir. E na área de advocacia, você traduz alguma coisa ou não há necessidade? Na advocacia não tem necessidade de tradução. É claro que algumas situações, né, que envolvam aí documentos estrangeiros precisam ser traduzidos. Só que no direito brasileiro, o judiciário só funciona em português. Então, se você junta um documento estrangeiro, numa língua estrangeira dentro do processo, você tem que juntar esse documento com uma tradução juramentada junto. Senão ele não vale como prova. Então, o direito brasileiro, ele só usa mesmo outras línguas quando você precisa juntar um documento estrangeiro e esse documento ele tem que vir com uma tradução juramentada, de cartório, enfim. O que é uma tradução juramentada, para quem não sabe? Eu também não sei o que é uma tradução juramentada.
Você pega esse documento, né, estrangeiro, e você leva num cartório de notas, e lá vai ter um tabelião especializado naquela língua que você precisa traduzir, né, esse documento para o português. Ele efetua a tradução desse documento, e como ele tem fé pública, né, esse tabelião ele tem fé pública, o documento que ele traduziu, e aí ele coloca o selo dele lá, o nome dele, enfim, aqueles selos de cartório, né, ele coloca nesse documento, e aquele documento passa a ser um documento oficial traduzido daquele documento que você quer juntar no processo. E aí ele tem valor público, ele tem valor processual para o juiz analisar e julgar o caso. Então, no caso de um cartório errar a tradução, como é que isso é contestado? Vamos supor que, então, que foi um documento traduzido, juramentado, então, assim, oficialmente legal, foi parar dentro de um processo. Quando esse documento cai dentro de um processo, o que o juiz faz? Ele manda a parte contrária falar. Então, a parte contrária do processo, ele vai analisar tudo. Então, opa, tem um documento estrangeiro aqui e está traduzido, né, com uma tradução aqui juramentada, ok. Mas eu preciso ver se a tradução está correta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse documento e vai levar para alguém que ele conheça, que conheça a língua da onde veio aquele documento. E se essa pessoa falar, opa, eu tô vendo aqui que essa palavra ou essa frase aqui tá dando um contexto errado. A tradução, ela não está adequada nesta parte. Então, o que a parte do processo, né, a parte contrária vai fazer? Ela vai chegar para o juiz e vai falar assim, excelência, olha, o documento tá aqui, ok, ele veio de um cartório, traduzido, juramentado, mas, ó, esta linha aqui, esta palavra, ela não está correta. Aqui o entendimento é outro, é esse, X, pá. E, ó, tá aqui, ó, eu até fiz a tradução desse mesmo documento num outro cartório e, ó, esse outro cartório trouxe esse outro contexto para essa palavra ou frase. O que o juiz faz numa situação dessa? A parte A trouxe uma tradução juramentada de um cartório X e a parte B trouxe a tradução juramentada de um cartório Y. O juiz, ele é uma parte neutra num processo. Ele não pode, numa situação dessa, dar razão tanto para um quanto para outro. Por quê? Porque ele não tem a expertise nesse assunto. Ainda que ele saiba a língua original do texto, não seria interessante, do ponto de vista da imparcialidade, ele dar razão para A ou para B. O que o juiz deveria fazer numa situação dessa? Enviar esse documento para um perito judicial, para um perito de confiança do juiz. E aí, este terceiro, né, esse perito, ele vem no processo e apresenta qual é a tradução mais adequada para aquele documento. E aí, o juiz, por base naquele documento, né, daquele perito, ele toma a decisão mais apropriada. Em resumo, traduzir não é fácil. Não é fácil, não. Não é uma ciência exata. Não é mesmo. Nós vemos em filmes que às vezes a gente escuta o ator falar algo e vem a legenda um pouquinho diferente, às vezes bem diferente, mas tem isso, essa coisa da tradução livre, a pessoa traduz do jeito que ela acha melhor. A tradução é algo, para algumas situações, muito subjetivo. A tradução, ela só é errada se ela é grosseira, extremamente grosseira. Você olha para aquilo e fala, isso aqui não é isso e nem aquilo. Ela pode ser várias coisas, mas ela não pode ser essa grosseria que está aqui. Quando ela se encaixa dentro de algo subjetivamente aceito, essa tradução ela não pode ser considerada errada. Quando você estava traduzindo jogos, você fez do jeito que você achou correto. Em algum momento alguém chegou e falou, olha, Edson, isso aqui não está legal, não é desse jeito, dá para você rever? Você fica aborrecido quando alguém corrige a sua tradução? Não. Por exemplo, a tradução de Divinity 2, eu apresentei ela, a gameplay inteirinha do jogo, ali no meu canal. Algumas pessoas, elas dão sugestão. Isso faz parte do jogo. É claro que a gente tem que ver o seguinte, essa sugestão veio de algo do que a gente acabou de falar, veio de algo subjetivo, veio de algo que pode ser A, B, C ou D, e eu escolhi B, por exemplo. Se ela está dentro de um contexto subjetivo, vira muito essa questão de gosto. Se não está errado, não tem por que eu alterar uma situação dessa, de subjetivo. Agora, é claro que quando existe um termo, por exemplo, que é um termo assim extremamente aceito no país para aquela determinada palavra, normalmente você tem que acatar o que acontece. Qual é o termo mais utilizado, mais bem aceito pelas empresas, né, pelas grandes empresas de tradução. Aí, obviamente, você tem que manter o ritmo. É claro que assim, nada é imutável, né? As coisas evoluem, as coisas ganham novas interpretações, isso tanto na tradução quanto
quanto no direito. Quando, por exemplo, na tradução do Divinity 2, eu apresentei a minha tradução para a desenvolvedora. E a desenvolvedora fez os testes internos com os técnicos dela, né? E quando a resposta chegou, eles falaram, olha, não vamos mudar nenhum termo. A sua tradução foi, assim, de termos, foi 100% aceita. Eu fico lisonjeado, eu fico, assim, muito feliz, porque eu fui muito feliz em escolher os termos, ainda que para termos subjetivos, né, como a gente acabou de falar, eu fui feliz e consegui dar bons significados para aquilo. Se eles tivessem falado, olha, vamos mudar esse termo aqui para isso, ainda que fosse algo subjetivo, eu teria mudado, porque assim, o jogo é deles, o sentido que eles querem dar para aqueles personagens, para aquele mundo, é deles. Então, eu acataria sem menor problema. Quando você começou a traduzir os jogos e posteriormente você voltou nessa sua tradução, você acha melhor mudar alguma coisa por questão até da época? Porque quando você tinha 16 anos, se você está com 2 filhos, não faz só 5 anos, 7, já faz algum tempo. Você fez uma revisão naquilo, a língua ela é viva, ela vai mudando, vai mudando. E a expressão que você usou há uns anos atrás, às vezes hoje é até reconhecível pelos que jogam. Você teve que fazer alguma revisão nessas suas primeiras traduções? Eu não diria que nem só a língua muda, não. Eu ganhei muita maturidade, eu ganhei muito conhecimento, né? Então, assim, a gente vai se aprofundando também, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, no meu caso, né? Teve um momento, sim, que eu olhei para trás, né, peguei a minha primeira tradução e falei, cara, deixa eu revisar isso aqui, né? Eu fiz com 16 anos, eu não tinha quase nenhuma bagagem. Essa tradução, ela foi, como eu te disse, relançada lá no Baldur's Gate Enhanced Edition em 2013. E o que eu fiz? Eu peguei ela e revisei. Assim, a tradução, ela estava ok, senão não teria nem sido oficializada. Mas, como eu tenho um nome, né, eu tenho alguma coisa para manter. Eu peguei essa tradução, me curvei e deixa eu dar um trato nessa, né, deixar essa coisa agora, uma bagagem que eu tenho, né? Maturidade. Maturidade, é. Essa sua tradução, quando ela vai ser lançada? A tradução do Divinity 2, né, tá lá com o pessoal da Larian. Nós estamos trabalhando, né, para agilizar o lançamento oficial dessa tradução, tanto para PC quanto para consoles, né? Então, assim, a gente está trabalhando em cima dela. A gente ainda não tem uma data oficial de lançamento, ok? Eu acredito que não vai demorar muito, porque, assim, ele já tem o arquivo de texto, agora é só mesmo uma questão de, eu acredito, de burocracia, de lançamento dentro de determinados sistemas ou consoles. Então, assim, eu acredito que não vai demorar muito mais. Então, quem está aguardando aí ansiosamente essa tradução para os consoles, eu diria, porque para PC eu já disponibilizei o arquivo, quem quiser jogar já pode jogar. Inclusive está lá no meu site, é só entrar no www.mundonasher.com.br/novo. Lá você pega essa tradução para PC. Para quem está mais ansioso aí, que é o pessoal dos consoles, eu acho que não vai demorar muito para vocês conseguirem receber essa tradução aí de forma oficial. Quem você acha que está mais ansioso? O pessoal que está esperando essa tradução ou você? Então, eu acho que eu, assim, né? Porque o pessoal do console, como eu disse, quer muito, né, jogar traduzido, porque eles não têm acesso ainda, né? Mas eu tô aqui numa expectativa que, olha, tá me matando aqui. Eu quero que oficializa logo, né? Que esse parto, né, termine, esse bebê nasça logo. Essa tradução é uma realização sua? É uma conquista? É uma conquista pessoal, profissional, porque assim, eu nunca imaginei que do dia para a noite, como eu te disse, eu ia sair da minha cidade e ia parar no mundo num vídeo feito pela desenvolvedora, que tem alcance mundial. Eu nunca imaginei. Então, eu tô assim muito, muito feliz, muito lisonjeado e quero dar continuidade em novos projetos, né? Vamos dar acessibilidade, vamos trazer alegria aí para quem não tem, né? Não consegue jogar sem ser em português, não conhece o inglês, né? E quando acontecer esse lançamento para o console, você dá um alô para a gente, que a gente noticia aqui no Multidom. Com certeza, eu vou disponibilizar em todas as minhas redes sociais, né? Então, quem quiser me seguir, tanto no Insta quanto no Twitter, lá, @MundoNasher, tem o meu canal também no YouTube, @MundoNasher, tudo @MundoNasher. Então, me segue lá que o pessoal vai receber aí a notícia em primeira mão. Eu agradeço ao Edson Belo de Oliveira Júnior, que é advogado e tradutor de jogos eletrônicos de RPG. Obrigada, Edson, ou Nasher, muito obrigada aí pelo seu tempo, disponibilidade de bater um papo aqui no Multidom e contar um pouco dessa sua conquista.
Eu que agradeço o convite, obrigado. Espero voltar aí mais vezes para trazer mais notícias, né, de tradução, de outros projetos. E eu queria mandar aqui um agradecimento especial mesmo para minha família, porque sem a minha família apoiando, eu acho que isso nunca teria sido possível. Essa tradução desse Divinity 2 nunca teria saído do papel. Então, eu agradeço aqui do fundo do coração, meu amor, minha família, pela paciência, pela perseverança, né, por todo o apoio que me deu aí nessa longa jornada aí. Os frutos dessa jornada a gente só está colhendo por causa desse apoio incondicional aí da minha família. Muito obrigada e até uma próxima, Edson. Próximo. Tchau, pessoal. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.